Orar aqui, antes dessa meditação na palavra do Senhor aqui, amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, mais este dia na Tua presença, esse dia que Tu nos dás, Senhor, esse dia até bonito, Senhor, sendo trazido, Senhor, a nós, Senhor, e nós te glorificamos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, estarmos te louvando, te glorificando, Senhor, aleluia. Ainda te pedimos, Senhor, ser conosco, Senhor, na palavra agora, Senhor, nesse estudo, Senhor, nesta chuva que nós estaremos aqui também, Senhor, recebendo do Teu Espírito Santo, Senhor, sendo derramado sobre nós aqui, e confirmando, Senhor, e nos abençoando aqui, e confirmando realmente, Senhor, o mesmo Espírito, Senhor, que foi derramado, Senhor, quando esta palavra foi posta, Senhor, foi registrada, Senhor, nesses livros, Senhor, que compõem a nossa Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, eu vou falar hoje, né, sobre uma coisa assim muito presente, né, que é o secularismo, né? Então, o que é o secularismo, né? O secularismo nada mais é que o sistema desse mundo que procura colocar todas as coisas dentro de um certo foco, dentro de uma certa visão, dentro de uma certa abordagem, né? Nós podemos ler aqui no livro de Eclesiastes, aqui no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. A geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, é, e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Amém. Então, meus irmãos, na verdade, né, o mundo em que nós vivemos é um mundo, digamos assim, que evolui, entre aspas, né, tecnologicamente a passos cada vez mais rápidos. E só que é uma certa contradição, né? Que apesar de muita evolução, digamos assim, tecnológica lá na medicina, em várias áreas, né? Por outro lado, há vários problemas, né, que afetam a toda a humanidade, né? Entre eles a má distribuição de várias coisas, né? Então, lá da alimentação, das riquezas, toda a maldade, né, que há no mundo, toda a corrupção que a gente vê também, enfim. Então, parece até que essas coisas até pioram, né? Já se fala até em rumores de guerras, né? Rumores de conflitos. E então, assim, parece que a humanidade evolui no sentido e realmente piora muito em outros sentidos, né? Então, meus irmãos, o que acontece? Na verdade, né, o que nós vemos, né, o mundo que nós vemos, aquilo que nós vivenciamos,
é algo que não muda, que se repete, enfim. Então, se fala muito, né, em a gente alcançar, né, um mundo melhor, né? A gente tem que ter planos, a gente tem que buscar um mundo melhor, mas se a gente olhar a história, né, a gente vê que as coisas, na verdade, se repetem, as injustiças, a falta de distribuição de bens, de riquezas, enfim. Então a gente nota que isso são coisas que realmente perseguem, né, o homem. Inclusive Jesus, vendo pessoas que precisavam auxílio, até ajuda financeira, Jesus até falou que os pobres nós sempre teríamos conosco. Então isso é algo que realmente, eu até creio que Deus permite que coisas aconteçam para que a gente perceba, né, que nós realmente precisamos pensar que há um Deus acima de nós, há um Deus realmente com o qual nós precisamos estar realmente, digamos assim, precisamos fazer as pazes com esse Deus, né? Porque na verdade não somos nós que fazemos a nossa vida, não somos nós que construímos aquilo que Deus quer que nós construamos, né? Então, falando ainda desse secularismo, né? Então, o que é o secularismo, né? É um sistema de pensamento que ele reduz, ou seja, ele simplifica todas as coisas, aquilo que é concreto, aquilo que é visível ao olho humano e aquilo que nós podemos, assim, materializar ou podemos utilizar a ciência, enfim, utilizar ferramentas humanas, né, para explicar ou para entender. Então, tudo aquilo que foge disso, parece que a gente coloca assim para debaixo lá do tapete. Então, aquilo que a gente não entende, a gente faz de conta que não conhece, a gente não fala naquilo, enfim. Isso é muito complicado, né, porque acaba afastando, né, coisas que deveriam estar próximas de nós, né? Tem até um ditado que diz: longe dos olhos, né, ou a gente não percebe, né, ou perto do coração, enfim. Deveria ser longe dos olhos, perto do coração, né? Mas muitas vezes é longe dos olhos, longe do coração. Quer dizer, eu não vejo, então não preciso me importar com aquilo, né? E é assim que é o sistema desse mundo, né? Ele procura realmente afastar tudo aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não consegue explicar, a gente afasta simplesmente. Quer dizer, a gente coloca para longe, né, de nós. Então vamos, eu vou ler aqui em Salmos 145, 13 também. Salmo 145, versículo 13. Que diz assim: o teu reino é um reino eterno. Eu vou ler essa versão aqui, está diferente da minha. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém. Então, meus irmãos, na verdade, o reino ao qual nós pertencemos, tá, é um reino que atravessa os séculos. É um reino atemporal. Então, a nossa percepção, a nossa perspectiva, não é a perspectiva desse mundo que procura reduzir, procura simplificar ou procura
olhar as coisas dentro de uma certa ótica particular, específica. Então, realmente, nós não temos que ter uma visão deste século, né? Até usa-se a palavra deste mundo, né? Mas eu vou usar o termo deste século, ou seja, deste momento temporal presente que nós vivemos, que é também deste mundo. Mas a nossa visão, meus irmãos, tem que ser uma visão realmente eterna. É a mesma visão que Deus tem. Mesma visão que Deus tem sobre todos nós. Vamos ver se melhora aqui. É a mesma visão que Deus tem para o reino dele e a nosso respeito. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha as nossas possibilidades. Então, eu me lembro que quando eu me converti, né, eu olhava assim para a minha vida, né, e via que eu precisava muitas mudanças, muitas transformações, né? E é interessante que quando Deus olha para nós, Ele não olha assim para o que você é naquele momento. Ele olha assim para o que Ele vê, o que você pode ser e o que você de fato será, realmente. Então, realmente, meus irmãos, a visão que nós temos que ter das coisas não é essa visão temporal, instantânea, essa visão muitas vezes efêmera que se dissolve. Muitas vezes o mundo olha ou diria, na visão deste século, melhor dizendo, né? Muitas coisas são analisadas e são passadas num filtro e simplesmente se diz que aquela pessoa simplesmente não tem futuro, aquela pessoa realmente não serve para nada, digamos assim, né? No entanto, falando de pessoas, né? Deus olha para nós e Ele olha de um outro modo. Então, não só as nossas vidas, mas aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós fazemos. Então, nós temos que realmente olhar, meus irmãos, tudo aquilo que nos envolve, a nossa vida, o nosso trabalho, enfim, tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Dentro dessa ótica de Deus, que é uma ótica de um reino eterno, de um reino realmente que transcende, né, este século, transcende a dimensão temporal, a dimensão infinita que muitas vezes é colocada para nós, né? A gente falando ainda sobre o secularismo, eu queria abrir lá em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou me concentrar no versículo 4, mas eu queria ler os versículos de 1 a 6. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamo-nos à consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, aqui está encoberto. Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, vamos ler de novo, né?
O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, continuando. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. No versículo 6, porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, realmente existe uma cegueira, né? Com relação às coisas de Deus. E realmente é uma coisa assim que, nos tempos de Cristo, né, eu fico imaginando, Jesus andava no meio do povo ali, né, onde ele visitava, Jerusalém, inclusive, né, e haviam homens da lei, né, haviam pessoas que conheciam, digamos assim, conheciam a palavra, né, mas tinham um coração endurecido. Muitos não se converteram a Cristo. E hoje em dia, meus irmãos, é uma coisa assim que, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, hoje em dia você pega o seu celular, você tem a Bíblia. Enfim, você tem acesso, né, a muitas informações, você tem acesso a muitas coisas, todos temos acesso. Mas, no entanto, Deus muitas vezes está muito longe, né? Deus está assim, está muito distante, né? Então, realmente, falta essa visão de Deus, há uma verdadeira cegueira em relação às coisas de Deus. E essa cegueira, meus irmãos, é algo que Deus até permite que haja para que as pessoas que realmente buscam a Deus que realmente vão encontrá-lo, realmente. Então, é algo que nós lemos aqui e realmente nós temos que estar atentos. Falando aqui também, ainda no livro de Coríntios, né, a gente pode abrir aqui em 2 Coríntios 4, no versículo 7. Aliás, deixa no versículo 7, depois eu vou ler o 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. No versículo 16, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. E no versículo 18, que eu queria avançar também, sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então, meus irmãos, aquilo que o mundo procura apresentar, aquilo que o mundo procura, digamos assim, vender, né? Ou colocar como sendo importante, como sendo prioritário, né? Não tem essa prioridade e essa importância toda, né? Então, nós temos que olhar de uma outra forma, olhar com outros olhos, olhar com os olhos
como os olhos de Deus, com os nossos olhos, mas como Deus realmente olha, como Deus enxerga e como Deus espera que nós passamos a enxergar. Então, realmente, segundo a segunda visão deste mundo, né, por exemplo, o mundo poderá ter paz, né, o mundo poderá ter, todos poderão viver cada vez mais numa sociedade igualitária, enfim, você pode pensar em vários modelos ideais, né, de mundo, digamos assim, né? Mas não é isto que Deus espera para nós, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser fatalista, ou esperar o pior, ou dizer que nada presta, né? Não é isso, né? Mas é não olhar realmente segundo o que o mundo coloca para nós, não achar que aquilo ali é algo que vale para nós como cristãos, ou vale para aquilo que vai ser o nosso plano, que vai ser a nossa meta, que vai ser o nosso objetivo, né? A gente sabe, né, até Apocalipse fala, né, da própria tendência do mundo, né, que um dia será destruído, enfim, né? A gente sabe disso, né? Agora, a gente não busca, assim, uma destruição ou de viver numa tristeza, né, em que nós não temos que nos alegrar, por exemplo, com aquilo que Deus faz. Por exemplo, hoje está um lindo dia, eu estou glorificando a Deus aqui pelo dia de hoje, né? Mas realmente, se a gente for olhar a maldade do mundo, né, a gente não tem, assim, muita coisa o que nos alegrar, né? O nosso mundo, meus irmãos, ele é incapaz, por exemplo, né, de discernir o bem e o mal, né? Então, hoje em dia, a gente vive muito, né, acho que sempre viveu, né, mas em medidas distintas, né? A gente o mundo, né, acaba colocando o bem e o mal num mesmo nível, né? Hoje em dia, fala-se muito em relativismo, né? Então, as pessoas já não têm, assim, base, o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é aceitável, né? E, no entanto, a gente sabe, né, nós cristãos, que bem e mal são coisas muito separadas, muito distintas, e a gente tem que cultivar, meus irmãos, assim, realmente essa percepção que vem de Deus, e não nos nivelarmos com este mundo. Então, por exemplo, lá na questão, até hoje em dia hoje em dia a política, né, ela procura querer resolver todas as questões, né? Então, realmente, não é pela política, né, que a gente vai resolver os problemas, né? Tudo bem, você vai votar, né, não sei se alguém aqui quer ser candidato a eleições, eu já fui síndico. Já fui síndico, né? Então, eu não sei se eu cumpri o meu papel político na minha vida, não sei, né? Mas realmente, você representar um grupo, né? Né? É uma coisa muito complicada, né? Mas são coisas que é parte da nossa vida, né? Tal da democracia, né? É onde a gente vive e pessoas vão ter que ser eleitas e tudo isso, né? Mas nós não devemos, digamos assim, acreditar, né, que o futuro do mundo, né, vai estar nas mãos dos políticos, né? Que é igual nós lemos em Eclesiastes, né? A corrupção, ela acompanha o homem desde eras muito antigas, né? Agora, não é por isso, é claro, que a gente vai deixar de descrer, né, da capacidade humana de poder fazer bem ou fazer mal. Mas justamente
digamos assim, esse ranço do mundo, né? De querer nivelar bem e mal e de querer dizer que através da política tudo se justifica, isso é algo realmente, a meu ver, podre, né? Algo mundano. E é isso que muitas vezes a gente tem que ter um olhar crítico, meus irmãos. A gente não pode aceitar certas coisas em nossas vidas, na vida daqueles que são nossos filhos, enfim, né? Então a gente tem que orientar as pessoas. Então, sabendo escolher o melhor, né, o bem, que é aquilo que vem de Deus, que é o bem perfeito, né? E sabendo que esse mundo, né, tudo é causal, né, tudo é temporal. Em tudo existe uma relação de causa e efeito, né? Então, por exemplo, a gente tem o próprio sistema lá da justiça, né? A pessoa cometer um crime, ela vai ser presa, né? Ou se alguma coisa foi feita, por exemplo, você vai jogar uma pedra para cima, essa pedra vai cair, né? Lei de Newton lá da gravitação, né? Então essa pedra vai cair. Mas, no entanto, meus irmãos, quando a gente entra digamos assim, na visão de Deus, né? As coisas mudam, as coisas têm uma outra maneira de acontecer. Então você vai ver, por exemplo, água virando vinho, você vai ver machado flutuando na água, você vai ver o tempo parar, né? Então, essa relação de causalidade, de causa e efeito, né? Ela começa a perder o seu vínculo, né? Então, meus irmãos, as coisas de Deus, elas têm essa dimensão distinta. E nós temos que realmente estar prontos, né, preparados para viver nessa dimensão de Deus, essa dimensão distinta da dimensão desse mundo. Muitas vezes a gente vive nesse mundo, né, mas de fato, é como diz a palavra de Deus, nós não somos deste mundo, né? Eu, por exemplo, eu sou atualmente, né? Sou professor, quer dizer, sempre fui, né? Mas agora eu estou na área acadêmica e realmente a gente trabalha assim em pesquisa, né, e tal. Tem toda a parte do método científico, né? Mas isso são as ferramentas dentro da ciência, né? E as ciências são feitas pelo conhecimento acumulado pelos homens e tudo é feito segundo esses critérios e essas regras, né? De toda a ciência, todo o método científico. Mas o que acontece, meus irmãos? Aquilo que Deus faz, ele transcende a ciência. Então não quer dizer assim que uma coisa tem que rejeitar a outra, né? Então vou rejeitar a ciência porque eu sou cristão, ou então porque eu sou da ciência eu vou rejeitar o que é de Deus, né? Então muitas vezes eu vejo que há um entendimento errôneo, né? Então é cada um no seu quadrado, né? Então a ciência está aqui e a fé está aqui desse lado aqui. Às vezes você tem alguma superposição, às vezes você não tem, mas não adianta querer dizer, ciência, eu sou da ciência, então eu não sou cristão, ou então eu sou cristão e eu não quero saber de ciência, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho, né, meus irmãos? Tem que refletir, né? É o que a Bíblia diz, a gente tem que arrazoar, né? E buscar diante de Deus realmente qual o ponto certo, né? Então realmente o que vem de Deus, né? Deus é o Senhor dos séculos. Realmente é uma outra visão, uma outra percepção e algo assim que a gente não tem nem como compreender ou até explicar, né? A gente arranha, assim, eu diria, lá na explicação, né?
mas realmente passa longe. Agora, a gente não pode querer negar, né, a grandiosidade de Deus e, por outro lado, também a gente querer desdenhar de coisas que se conhecem, de coisas que foram descobertas e muitas delas, né, descobertas de coisas que Deus criou, coisas que Deus colocou diante de nós. Então, a própria ciência, né, é o estudo lá da natureza, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus colocou para nós, para que o homem até pudesse viver e até tirar proveito dessas coisas. Então, tudo isso é bom, tudo isso que Deus nos deu e que a gente utiliza e usa bem, isso é bom. Agora, isso não é tudo, isso é algo finito, isso é algo que é algo limitado, né? Por exemplo, pensando até lá na medicina, até não muito tempo atrás, né? Eu me lembro, estava falando com a Sofia, me perguntou se eu já tinha operado, né? A Sofia é minha neta, né? Aí eu falei, não, eu já operei, eu tirei amígdalas. Ela falou, o que é amígdala? Eu falei, não, a amígdala é uma partezinha aqui do lado da sua garganta, é um pequeno órgãozinho aqui que antigamente os médicos tiravam. Agora, eles tiravam porque achava-se que aquilo ali diminuía a imunidade, né? Poderia, enfim, a criança ficava resfriada, então tinha aquela regra de tirar a amígdala, né? E há mais tempo atrás o pessoal, inclusive, não só tirava, já não tirava a amígdala, mas tirava sangue, né? Fazia sangria, botava sanguessuga, ventosa, ou até cortava mesmo, né? Sangrava a pessoa porque tinha que limpar o sangue, né? Digamos assim, né? Então, meus irmãos, o que acontece é que, apesar da medicina evoluir, né? Vamos falar assim, né? Há muitas coisas que são e serão desconhecidas. Então, mas por outro lado, aquilo que Deus coloca diante de nós, e muitas vezes, através até de um médico, né, é para a nossa cura. É para a nossa cura. Então, hoje em dia, até falando um pouquinho aí da pandemia, né, a gente está diante realmente de uma situação totalmente inesperada. Ninguém esperava entrar nesse contexto aí de pandemia, né? E é interessante, para mim é como aquela espada que Deus coloca assim, e realmente realmente para dividir. Para dividir assim, para que as coisas fiquem patentes, para que até o homem reflita sobre as coisas que estão acontecendo e até o homem se converta, para que ele se humilhe, né? Ele se coloque diante de Deus realmente. E a gente nota, meus irmãos, que realmente é Deus em quem nos dá a cura, é Deus em quem nos dá o sustento. A gente está aqui, acordou com saúde, né? Que Deus permitiu que nós acordássemos e estivéssemos vivos nesse dia, né? Então, Ele que nos sustenta, Ele que até ajuda, né, para que a vacina, né, nos cure lá do Covid, da gripe, do que for, né? Mas, por outro lado, a gente não pode rejeitar uma vacina, algo que foi realmente pesquisado, né? Você pode até achar, não foi muito pesquisado, enfim, você tem que pensar que a tecnologia de pesquisas evolui, né? Então, uma vacina há um tempo atrás era uma coisa, uma vacina agora é outra coisa. Então, não pense, né, em querer igualar, né, a pesquisa, o conhecimento numa vacina atual numa vacina antiga. Então, em primeiro lugar, não são coisas iguais, né? E, segundo lugar, né, todos nós temos que nos informar. Você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que se atualizar em muitas coisas, né? Então, o nosso mundo realmente, né, o conhecimento ele evolui rápido.
Mas, por outro lado, muitas vezes o conhecimento evolui, mas a maneira da gente lidar com as coisas, ela às vezes não evolui nada, né? Então a gente briga, a gente, né, se desentende, a gente entende mal as coisas, né? Então, por outro lado, a gente tem que ter realmente essa visão, meus irmãos, de que esse mundo realmente é um mundo limitado. A gente não pode colocar as nossas relações dentro daquilo que o mundo coloca como tem que ser, né? Que a gente tem que brigar, que a gente tem que se desentender, né? Que a gente tem que se polarizar. O cristianismo não é isso. O cristianismo é a gente incluir, é a gente, inclusive, viver em paz, enquanto a gente, até diz lá, para a gente viver em paz, naquilo que haverão pessoas que não vão querer viver em paz conosco, pessoas que vão querer, né? Mas não pode partir isso da nossa parte, da gente criar essa disenção, essa discórdia, né? Esse mundo, meus irmãos, dentro do conhecimento inerente do mundo, a pessoa não consegue, né? Ela não consegue discernir o bem e o mal. Então, quando a gente lê lá em Gênesis, né? A gente pode até ler, né? Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade ou conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. O versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Amém. Então, meus irmãos, os olhos de ambos, né, Adão e Eva, né, os olhos se abriram, ou seja, eles começaram a ver as coisas de um outro modo, né, de um modo realmente que é o modo deste mundo, é o modo deste século, né? É o modo material, é o modo, até assim, é um modo corrupto, é um modo corrompido, né? Então, no sentido daquele modo que ele é limitado, ele é finito, que ele morre. Tudo aquilo que é limitado e finito é aquilo que é mortal, é aquilo que leva à morte. Então, meus irmãos, aquilo que nós temos desse mundo não é que seja totalmente ruim, mas é algo limitado, é algo mortal. Então, por exemplo, se a gente ficar se alimentando só das coisas da nossa vida, o que vai acontecer é que nós vamos morrer. Então, a nossa vida, ela não se limita àquilo que é mortal, aquilo que vai morrer, aquilo que não só vai morrer, aquilo que leva à morte. Isso não é a nossa vida. Então, realmente, quando a morte entrou no corpo, através da humanidade, através de Adão, né, essa morte entrou na humanidade, no nosso ser humano. Então, isso é algo inerente a nós. Agora, nós não podemos nos limitar a esta mortalidade, ao que a Bíblia chama de a este corpo mortal. Nós não podemos nos restringir, nós não podemos nos limitar. Nós até podemos, nós temos essa liberdade, e esse até é o nosso livre-arbítrio, da nossa escolha,
ou até das nossas escolhas. Então, realmente, a gente escolher a não ficarmos, a não nos limitarmos àquilo que é mortal. Às vezes a palavra mortal, ela tem um sentido assim até, né, fúnebre, né, ou até destrutivo, né? Mas às vezes a palavra mortal, né, ela pode ter um sentido assim de uma coisa que não tem vida, né? Uma palavra mais amena, né? Então você olha assim, não sei, você vai numa festa, né? Todo mundo alegre, né? Entre aspas, né? Pô, legal, vou lá me alegrar, né? Não, muito bom, é bom você ir lá se alegrar, né? Mas são coisas que tem o seu limite, né? São coisas que morrem, né? Tem um início, tem um fim, né? Então, há pessoas que vivem, né, a sua vida buscando ter alegrias, mas isso é o esquema mortal, porque são coisas deste mundo. A nossa vida não se limita a este mundo, a nossa vida não se limita a este século, não se limita a este segundo, até, né, a este ano, né, usando o termo século como temporal. Quer dizer, a esta época, a este mundo, ao período que nós vivemos, que às vezes nem chega a um século, né? A tia Ruth viveu um século, né? Mas não se limita à fatia temporal que vai ser a nossa vida. Isso não pode ser realmente o nosso limitante, aquilo que define realmente a nossa vida, né? Então, meus irmãos, além da corrupção do pecado do homem, né? Há uma corrupção que foi estendida à terra e toda a criação por causa da queda do homem. E em Romanos, a gente pode até ver lá em Romanos, aliás em Gênesis mesmo, antes, Gênesis 3:17, a gente pode ler também. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Então a terra, meus irmãos, ela foi amaldiçoada por causa do homem, por causa da mulher, enfim. Então, assim, essa corrupção, ela está presente naquilo aonde nós vivemos, né? Então, a gente glorifica a Deus. Eu glorifico a Deus quando eu vou num local, né, na natureza, tudo isso. Mas são coisas que estão corrompidas. Então, eu não vou deixar de glorificar a Deus porque aquilo foi corrompido. Aquilo é a criação de Deus, apesar de estar corrompido. Agora eu glorifico numa esperança da glória, porque eu sei que Deus nos dará uma eternidade. Então a nossa esperança não se limita a este século, não se limita ao que vemos, não se limita até ao que sabemos, ao que conhecemos, através da palavra de Deus, que este mundo realmente é um mundo que jaz no maligno. Então a nossa esperança ela vai além disso, a nossa fé vai além de todas essas coisas realmente, de toda a maldade até que a gente sabe que existe. E a gente glorifica a Deus, que apesar disso, né, Ele se revela, Ele vai além, Ele cobre realmente montanhas, cobre muralhas, enfim. E a gente pode ter realmente a vitória, apesar de muitas coisas, né? Vamos ler ainda em Romanos capítulo 8, versículo 20.
porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Vamos ler ainda no versículos 21 e 22. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração e que se encontra recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus, sabendo que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Amém. Então, meus irmãos, toda a criação, né, ela geme, né, ela sofre nessa esperança da revelação até de um novo momento, né, da vinda de Cristo. Então, assim, de fato, né, nós até sofremos, né, a gente se alegra, né, a gente glorifica a Deus, mas a gente sabe que, assim, que há essa corrupção inerente, né, essa consequência. Mas isso não pode ser também motivo de tristeza, né, ou de, sei lá, a pessoa ficar deprimida, depressão, né? Não pode ser motivo de depressão. Pelo contrário, a nossa alegria, a nossa esperança tem que ser maior do que qualquer sentimento ruim, né? Isso tem que realmente encher a nossa vida, essa alegria, esse amor, né? Que é o dom supremo que Deus nos deu. Então, esse sentido que nós lemos aí, que debaixo do sol, né, onde nós lemos até lá em Eclesiastes, né, então o termo, né, debaixo do sol, para a gente que mora aqui no Rio, né, às vezes tem uma conotação até agradável, debaixo do sol na praia, né, mas o sentido que se fala ali, né, é aquele sentido que a nossa vida, né, ela não se limita apenas a dias agradáveis debaixo do sol. Então, você hoje, não sei se alguém vai à praia, não sei, mas você vai hoje aproveitar o dia, vai passear, talvez, não sei, né? Mas assim, sabendo, meus irmãos, que a nossa vida, ela não se resume a isso, né? Ela não se resume a gente aproveitar, digamos assim, os dias, né? Esses dias debaixo do sol, né? Mas sabendo que tudo isso realmente é algo que faz parte de uma coisa secular, de uma coisa que é mortal, quer dizer, mortal no sentido que está morta, que ela vai ser destruída e que isso tudo está num mundo que realmente foi alcançado por essa morte, né, que veio através do pecado, através desse erro do homem. Agora, isso também não impede que nós aproveitemos, nós tiremos proveito. Agora, sabendo que nós temos que ter essa expectativa e buscar esta vida, né, que transcende este século, que transcende a nossa existência, transcende o mundo no qual nós vivemos. Amém. Então é isso que eu queria falar aqui. Vamos orar, né? Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, aquilo que nos cerca, Senhor, aquilo que nós vivenciamos,
E nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelos dias, Senhor, que o Senhor tem nos dado. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor, realmente. E dá-nos a Tua graça, a Tua direção, Senhor, que possamos realmente sermos testemunhas da Tua palavra, Senhor, sermos realmente aqueles que estão neste mundo para serem sal da terra e luz para este mundo, Senhor. Ajuda-nos. E realmente, Senhor, a luz que realmente ilumina, Senhor, não é a luz do sol diária, a luz que a cada dia nasce, Senhor, com o sol, mas é a luz de Deus, a luz que realmente traz a vida e a vida eterna, Senhor. Senhor, sabemos que a luz deste mundo, Senhor, a luz do sol traz a vida, mas traz a vida dentro deste século, traz a vida que um dia morre, uma vida que é efêmera. E, Senhor, ajuda-nos a não nos limitarmos, Senhor, à luz deste mundo, Senhor, ou às luzes deste mundo. E ajuda-nos, Senhor, a realmente estarmos debaixo da verdadeira luz, que é o Senhor, que é aquele que pode iluminar uma escuridão que a luz do sol não ilumina. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua graça, a Tua unção, Senhor, e abençoa aqui cada vida, Senhor, ainda que sejamos cegos, Senhor, ainda que não enxerguemos a luz deste mundo, Senhor, podemos partilhar, Senhor, podemos participar, Senhor Deus, da luz que vem do Senhor, que vem de Ti, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos, Senhor, segundo realmente a Tua palavra, segundo o Teu propósito, Senhor. Não conforme, Senhor, o secularismo, não conforme os princípios deste mundo, Senhor, ainda que neste mundo. Ajuda-nos a não nos restringirmos, Senhor, não nos limitarmos, Senhor, aquilo ao que este mundo procura nos, até de certo modo, impor, ou procuramos até abrir mão e assumir, que não assim tomemos isso, Senhor, como algo final, Senhor, mas algo passageiro, Senhor, algo limitado realmente, como é. Em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua bênção aqui, a Tua libertação, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Você pode se colocar de pé aqui. Amém. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Coloque a tua vida diante do Senhor aqui. Aleluia. Amém. Cante para Deus aqui. Amém, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus.
nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos. Pedimos, Senhor, derrama a Tua graça, a Tua unção aqui, Senhor. Age, Senhor, em cada vida, Senhor, cada família, cada lar. Realmente dá-nos, Senhor, de vivermos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Vivermos nossas vidas, Senhor, mas não vivendo, Senhor, conforme, Senhor, este século, Senhor, conforme o Deus desse século, Senhor, conforme tudo aquilo, Senhor, que é o secularismo, Senhor, aquilo que procura explicar, Senhor, mas de maneira muito limitada, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a realmente sermos luz, Senhor, sermos sal, Senhor, para este mundo, Senhor, para todos, Senhor, que estão ao nosso redor, estão conosco e com os quais nós convivemos, Senhor. Ajuda-nos a sermos inclusivos, a incluirmos, Senhor, a unirmos, Senhor, realmente, unirmos, Senhor, com o amor de Cristo, Senhor, através do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós ainda na Tua presença te pedimos, Senhor, abençoa aqui cada família, cada lar, Senhor, aqueles que estarão indo para as suas casas, aqueles que já estão em suas casas também abençoa, continua cuidando, Senhor, sustentando e age, Senhor, realmente transformando nossas vidas, Senhor, realmente segundo o Teu propósito. E faz, Senhor, esses milagres, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Então, bom dia a todos. E Deus abençoe a todos que estão também nos lares. Amém. Em nome de Jesus. Bom dia. Amém.